Aleluia, louvado seja o nome de Jesus, amém? Você pode sentar no seu lugar, glória a Deus. Estamos nós aqui, mais uma vez, reunidos, envolvidos nessa doce, santa e gloriosa presença do Espírito de Deus, amém? Quantos aqui descansam nesse ambiente? Quantos aqui sentem a paz que excede a todo entendimento? Glória a Deus, irmãos. Essa presença é uma presença que ela deve, ela pode alcançar e afetar a sua vida comum, amém? Esse não é um lugar específico agora, um lugar especial, é onde a presença de Deus flui, onde a glória do Senhor manifesta, mas essa presença agora, ela está em nós, ela não está em Jerusalém, ela não está em nenhum outro lugar, ela não está em nenhum prédio físico, ela está em nós, e é por isso que nós podemos ser aqui como comunidade, encorajados pelo Espírito, e desafiados a tornar esse ambiente, essa fumaça de glória, o lugar, lá na nossa casa, no nosso trabalho, lá nos lugares onde nós tratamos como secular, esse ambiente ele precisa ser afetado pela glória de Deus, amém? E você pode levar essa porção daquilo que foi derramado aqui, para a sua vida, para a sua semana. Esse é o papel do Espírito de Deus, essa é a manifestação da obra do Espírito de Deus em nós. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Glória a Deus. Então feche seus olhos e diga: Senhor, obrigado por esse tempo, agradeço, Senhor, porque você pode louvar, você pode cantar, você pode entrar na presença dEle, Ele te santifica, Ele colocou o Espírito de Deus e o Pai e o Filho, através de Jesus, colocou você de volta a esse acesso, a esse lugar, de volta a essa presença. Então agradeça ao Senhor por isso, em nome de Jesus, e diga para Ele: Espírito Santo, eu quero levar isso para a minha vida. Eu quero levar essa presença para a minha vida, Senhor. Eu não quero depender de canções, eu não quero depender de iluminação, eu não quero depender de som, eu não quero depender de vozes juntamente, ó Pai, para que essa presença se manifeste, mas eu quero, Senhor, levar uma porção da Tua glória, daquilo que o Senhor tem derramado aqui nesse ajuntamento, dessa bênção que é ordenada pelo Senhor. Quando nós nos reunimos, nós queremos levar isso, Senhor, para o nosso casamento, para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos trabalhos. Nós oramos, Espírito de Deus, e clamamos para que a Tua palavra e a Tua voz seja ouvida nesta manhã. Oramos gratos de coração em nome de Jesus. Quem crê diz um amém bem forte aí. Glória a Deus. Nós então estamos conversando nessa nova sequência de mensagens e nós estamos avançando naquilo que o Espírito de Deus tem revelado aos nossos corações, e nós cremos e amamos a obra do Espírito Santo de Deus. E nós estamos nesse tempo desvendando aonde que isso precisa, aonde que isso pode desaguar, aonde que esse avivamento, aonde que esse poder que nós sentimos invadir a nossa alma, o nosso coração, ele pode alcançar expressão, aonde que ele pode alcançar virtudes, aonde que ele pode encontrar movimento, amém? Então nós estamos discernindo isso como comunidade. Amém, irmãos? Então a gente não tem pressa de concluir esse assunto, nós não temos urgência de avançar nos tópicos, nós vamos no movimento do Espírito, amém? Hoje eu vim pela manhã, já compartilhamos aqui no culto das 9, eu vim preparado para falar 3 pontos, e de novo o Espírito falou: não vai avançar, vai ficar no 1,5 para o 2, para o começo do 2. Então, que se o Espírito de Deus desejar realizar isso aqui, de novo Ele vai fazer, e que Ele flua nos nossos corações em nome de Jesus, amém? Irmãos, nós precisamos nos lembrar que o poder do Espírito Santo tem um propósito sobre as nossas vidas, amém? O poder do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo e a obra redentora em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, tem um propósito em nós. E esse propósito é nada mais, nada menos
do que nos transformar e do que gerar em nós testemunhas de Cristo. Amém? O Espírito Santo falou tudo aqui já, através da pastora Thelma. Se tivesse live, eu ia suspeitar que ela tinha assistido, mas ela trouxe pela parte do Senhor, da boca do Senhor a palavra, e é sobre isso que nós vamos conversar. O texto que nós estamos lendo então e refletindo é o texto que tem como tópico a comunidade espiritual dos novos convertidos, amém? Então, nós somos novos convertidos. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Nós somos os últimos convertidos desta geração, desse povo, desse tempo. Então, essa comunidade que nós estamos lendo no livro de Atos, no capítulo 2, é uma comunidade inaugural, é uma comunidade padrão, é uma comunidade gabarito, é uma comunidade referência, é uma comunidade métrica, é uma comunidade que nós olhamos para ela e nós não achamos ela bonita e fofinha, mas nós nos transformamos nela. Amém? Porque a obra do Espírito só tem essa finalidade: transformar-nos como uma comunidade do Espírito, e não a comunidade da personalidade dos convertidos, da personalidade do povo que a compõe, que a forma, mas a personalidade do Espírito, a pessoalidade de um Deus que é triuno. Amém, irmãos? Então, nós precisamos entender que essa comunidade de Atos 2, ela tinha algumas marcas, e essas marcas, elas são reveladas e evidenciadas nas Escrituras no exato momento em que o Espírito de Deus marca a vida daqueles primeiros convertidos. E nós nos distanciamos desta comunidade do Espírito, nós nos distanciamos dessa obra do Espírito, por quê? Porque nós estamos tentando personalizar a igreja. Nós estamos tentando personalizar as ações do Espírito. Então, aquilo que faz mais sentido para a minha forma de pensar, aquilo que faz mais sentido para a minha forma de assimilar as coisas, aquilo que faz mais sentido para a forma como eu gosto de me relacionar. Então nós vamos buscando lugares confortáveis, ambientes confortáveis, lugares que falam aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas esse nunca foi, não é e nunca será o trabalho e a vocação da igreja, que é essa comunidade do Espírito, direcionada, orientada, guiada pelo próprio Espírito. Amém? E nós precisamos ter coragem de abrir mão dessa personalização, dessa expectativa que nós muitas vezes impomos sobre a comunidade, porque essa comunidade ela não é nossa. A comunidade não é a do Eliseu, o pastor, ela não é a comunidade do pastor anterior, o Alfredo, ela não é a identidade que a Ágape gostaria de ser. Essa igreja e todas as igrejas deveriam estar comprometidas em se assemelhar à comunidade da Trindade. Amém? Por isso que toda a nossa visão e o nosso compromisso como líderes e pastores dessa igreja não é inventar a roda, mas é trazer a igreja para essa identidade, a identidade do amor, a identidade da graça e a identidade da comunhão presente nessa igreja primitiva aqui, nessa igreja de Atos, surgida, nascida pela obra do Espírito. Amém? Então, qualquer coisa que foge dessa realidade, meus irmãos, qualquer coisa que foge desse contexto, é obra humana, não vem de Deus. E nós não estamos aqui para levantarmos uma testemunha da Ágape. Nós estamos aqui para levantar a testemunha do Deus triuno, que se expressa em amor, que se expressa em graça, que se expressa em comunhão, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse deve ser o nosso compromisso. E eu queria deixar muito claro para vocês,
Porque o Espírito Santo deixou isso muito claro para mim, que toda a obra de transformação do Espírito na sua vida, olha para a sua vida agora, olha para quem você era antes de conhecer Jesus, olha para quem você está se tornando depois de conhecer Jesus, ou olha para quem você é até agora que você ainda não conheceu Jesus, e veja quais são as possibilidades, quais são as transformações já ocorridas, já manifestadas, e quais são as transformações que ainda precisam se concluir e se completar na sua vida. Vejam que a obra do Espírito está gerando isso no meu e no teu coração. Não é para te enriquecer, não é para tornar a sua vida mais fácil, não é para tornar a sua vida mais feliz, não é para tornar a sua vida mais leve, mas é para tornar a sua vida cada vez mais comprometida com a missão de Deus na terra. Porque Deus está pegando pessoas imperfeitas, Deus está pegando pessoas incompletas, Deus está pegando pessoas quebradas, Deus está pegando pessoas estupidamente corruptas, e essas pessoas não é os irmãos lá da comunidade do APP vizinho, essas pessoas somos nós mesmos, e Deus está operando em nós mudanças para que a glória da transformação e o nome que seja conhecido, seja o poder daquele que está transformando todas as coisas. E não as nossas capacidades, e não as nossas performances, e não as nossas intelectualidades. Amém, irmãos? Deus pegou o pior. Deus escolheu o pior. Deus escolheu o pobre, o fraco, o oprimido. Deus escolheu o pessoal da quebrada para colocar neles o seu poder e para aperfeiçoá-los segundo o seu poder e para transformá-los todos numa beleza como a de Cristo Jesus. Por quê? Porque o nome que deve ser exaltado nessa comunidade do Espírito é o nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, nós não podemos criar nenhuma outra expectativa, senão essa. Por que você está aqui? Por que o Espírito Santo te trouxe aqui? Por que o Espírito de Deus fala com você? Por que nós cantamos? Por que nós louvamos? Por que nós levantamos as nossas mãos? Para quê? Para que o Espírito Santo de Deus transforme a nossa vida, o nosso coração, e conte com a gente na obra de testemunhar aquilo que Ele é capaz de fazer em nós. Para que as pessoas, ao nos ver, ao se deparar com o nosso semblante, com a nossa roupa, com o nosso jeito, aquelas que nos conhecem na intimidade, aquelas que sabem das nossas mazelas, daquelas que sabem das nossas falhas, das nossas inclinações, possam reconhecer em nós as mudanças que o Espírito de Deus está fazendo. Amém? Essa é a igreja que é inaugurada pela obra do Espírito. Essa é a comunidade que é inaugurada pela obra do Espírito, que não tem nenhum compromisso em se adequar às suas demandas. Não gasta uma vírgula de segundo, nada, para que você seja atendido nas suas necessidades. Muito pelo contrário, tem despertado uma transformação da nossa mente, pela renovação do nosso entendimento, a partir do momento que nós conhecemos ao Senhor, para que a gente ressignifique aquilo que é importante na nossa história. Amém? E isso nós vamos fazer a partir de quem nós somos. E talvez você pode olhar para a sua história, você pode olhar para a sua vida, e você pode dizer, como que pode Deus contar comigo para isso? Ele conta, porque é na sua fraqueza que o poder dele é aperfeiçoado. Amém? São nas nossas limitações que o poder dele é aperfeiçoado. E vamos lá então, Atos no capítulo 2, versículo 42 e ao versículo 47. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor,
e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo, diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Amém? Então aqui nós temos o padrão dessa comunidade que agora recebeu no Pentecostes a obra do Espírito. Esse Espírito que vem trabalhando desde os pais da fé, dos heróis da fé. Esse Espírito que vem trabalhando desde quando a terra era sem forma e vazia. Desse Espírito que vem direcionando reis, sacerdotes, profetas, para que o Evangelho, através de Jesus Cristo, fosse estabelecido e um novo reino inaugurado por obra do Espírito. Esse mesmo Espírito agora está sobre nós, para que nós sejamos levados como uma comunidade que expressa o seu fruto, que expressa a sua produção. O Espírito Santo produz em nós testemunho. Amém? E qual que é o testemunho? O testemunho de um Deus que eu acho que eu conheço? O testemunho de um Jesus que eu criei na minha cabeça? Um testemunho de um Espírito Santo que eu sinto, da forma que eu quero sentir? Não. O testemunho de um Deus que se auto-revelou nas Escrituras. Nós nos tornamos testemunhas de um Deus que se revelou nas Escrituras. Por isso que o nosso primeiro ponto da semana passada, como uma comunidade do Espírito, marcada pelo Espírito Santo, é uma comunidade que faz o quê? Qual que é o primeiro ponto mesmo? É uma comunidade que... Força, irmãos, força. Vamos lá. É uma comunidade que... Vou dar um segundinho para você pensar enquanto eu bebo uma água. Hã? Quer falar com convicção? Fala com convicção. Palavra. A pastora Rebeca lembrou, ufa Deus. Pelo menos uma aqui. Amém? Tá vendo, irmãos, como que a coisa gira? A gente não lembra nem o que nós ouvimos domingo passado. Imagina isso aqui sendo escrito há mais de 2000 anos atrás. Como é que nós vamos lembrar dessa igreja aqui? Não vamos lembrar, não. Porque o que a gente lembra é da Lagoinha, da Assembleia de Deus, né? A gente lembra dessas coisas bonitas que a gente vê na internet, da Hilson, de nós mesmos, que é o jeito que a gente costumou fazer culto. Mas a igreja que nós precisamos conhecer, a comunidade do Espírito que nós estamos sendo desafiados a viver, é uma comunidade que se lembra da palavra, que medita na palavra. Não dá para você ficar distante daquilo que você ouviu domingo passado. Amém, irmãos? Não vai dar para você ficar distante daquilo que você está ouvindo hoje, porque semana que vem eu vou perguntar. E eu quero ouvir os 2 pontos. Eu dobrei a meta agora. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Se isso não fizer parte da sua vida, não tem sentido, vai ser um culto excelente. Você vai falar, oh Deus, obrigado por esse culto bom. Mas o que esse culto gerou no seu coração? Porque toda palavra que sai da boca de Deus é uma semente. E essa semente, ela é enviada e ela cumpre o propósito para o qual Deus a enviou. E ela não pode voltar para o Senhor vazia. Ela volta gerando mais vida, amém? Então, a primeira marca dessa comunidade do Espírito, dessa comunidade avivada, batizada com línguas de fogo, batizada e alcançada pelo poder de Deus, o revestimento do poder do alto, que nós vemos lá em Atos 1:8, esse poder agora está sobre essa comunidade, está sobre nós, está sobre todos aqueles que creem, e o que essa comunidade faz com todo esse poder, o que ela faz com toda essa glória, o que ela faz com essas línguas de fogo, o que ela faz com essa unção, o que ela faz com essa aparência de um monte de gente bêbada pela manhã, o que ela faz com isso, sabe o que ela faz? Ela lê a Bíblia. Perdeu a graça? Parece que perdeu a graça. Mas ela lê a Bíblia. E ela medita de coração na Bíblia. Nós somos a comunidade espiritual do Espírito que representa a Escritura.
Quem aqui é empresário, assim, que trabalha com representação, que vende produtos, que tem vendedores, que vende para fora? Tem alguém aqui entre nós, assim? Nós, legal. Iago, o que mais? Samirzão, mais ou menos? Sim, né, tio? Vocês colocariam alguém para vender o produto que vocês produzem ou representam, que não conhece o produto? Jamais. Vocês colocariam como representante alguém que não sabe do setor, alguém que não sabe o processo, venderia, daria lucros para a sua empresa? Daria, meninos? Homens de Deus? Não, né? Então, às vezes a igreja é esse mau representante. Ontem eu estava comprando algumas luzes numa loja de iluminação da cidade, para decorar a nossa casa. E aí, o rapaz que estava me atendendo, muito gente boa, muito querido, e ele estava ali e eu falava assim, eu quero isso, isso, isso. Ah, peraí, deixa eu ver para você, que isso aqui eu não sei ainda. Ia lá. Eu acho que eu queria isso aqui, o que você acha de... Ah, peraí, deixa eu perguntar pro dono lá, para ver o que ele acha. Aí ele ia lá. Então assim, eu falei, cara, acho que você não está sabendo muito, né, assim, vender luz, vender spot, vender paflon, essas coisas. Parece que eu estou sabendo mais do que você pesquisando no Mercado Livre. Eu falei, o que você trabalha assim? O que é seu trabalho até hoje? O que você fez? Ah, então, eu era vendedor de pet shop. Eu falei assim, tá explicado. Então, vamos com paciência. Porque agora você vai aprender a ser vendedor de iluminação. Vamos com paciência. Eu vou te dar essa oportunidade. Então, o Espírito de Deus é esse que está nos transformando em vendedores de pet shops, irmãos, em vendas de iluminação, porque agora nós conhecemos a palavra e a palavra é luz para o caminho, é lâmpada para os nossos pés. A gente sabia vender ração, comida de porco, a gente sabia cocô de cachorro, essas coisas todas, porque essa é a vida de pecado, essa é a vida que nós saímos. Mas agora o Senhor nos chamou para sermos vendedores de luz, representantes de iluminação para a terra, porque o Espírito de Deus está gerando em nós essa representação. Amém? Amém? Então, irmãos, a primeira grande expressão de uma igreja cheia do Espírito Santo é ler a palavra e ouvir da palavra a voz de Deus. E ele avança, e essa igreja, essa comunidade do Espírito avança para um segundo nível, que é a dedicação nas orações. Amém? Então, nós sabemos, conhecemos a palavra, e agora essa comunidade tem um padrão de dedicação nas orações. Quantos aqui oram ao Senhor todos os dias? Glória a Deus, já é muito bom. Mas quantos aqui oram com toda a sinceridade do coração, pedindo a Deus alguma coisa, avisando Deus que as coisas estão erradas como se Ele não soubesse? Estão orando, dizendo, Senhor, muda isso, me oportuniza aquilo, me dá aquilo, faz isso. Quantos aqui oram esperando a resposta de Deus para a sua vida? Quantos aqui oram? Eu também oro. Não precisa ter medo de errar, não. Mas talvez nós precisamos mudar a perspectiva da nossa oração. Porque quando nós oramos, irmãos, nós não encontramos respostas. Quando nós oramos, nós somos transformados na resposta de Deus para o cumprimento da sua missão. Amém? Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Quando a gente ora, a gente precisa parar de pedir. A gente precisa parar de implorar, de tentar avisar Deus aquilo que talvez a gente supõe que Ele não saiba.
Mas a nossa oração, ela precisa ser uma oração, um lugar de encontro com o amor e com a verdade, um lugar de encontro com a vontade de Deus, para que ao ouvirmos o Senhor nessa oração, nessa conversa, nessa fala, nesse Deus que nós entramos no nosso secreto, que nós fechamos o nosso quarto, e esse Pai que nos vem em secreto fala ao nosso coração, nós precisamos sair desse encontro de oração e não esperar as respostas de Deus, mas nos transformarmos na resposta de Deus para a missão que Ele estabeleceu na terra. Porque essa comunidade do Espírito, irmão, não está preocupada com absolutamente nada dessa terra, e o Espírito já nos avisou nessa manhã. Nós não andamos ansiosos por coisa alguma. A nossa preocupação não é se vai faltar, se vai sobrar, se vai ter, não deveria ser. E o caminho da oração é um caminho de conhecimento. E não conhecimento do que eu quero em Deus, mas o conhecimento do que Deus quer em mim. Porque Jesus um dia fez uma oração. E todas as vezes que nós orarmos, nós precisamos ser a resposta da oração de Jesus. Quando Jesus está finalizando ali o seu ministério, antes da sua morte, ele ensinou muitas coisas. Ele ensinou a oração, ele ensinou a vida em comunidade, ele ensinou os milagres, ele ensinou o poder, ele ensinou a graça, ele ensinou um monte de coisa. Jesus morre, Jesus ressuscita, Jesus ensina um monte de coisas, Jesus deixa claro, aponta muitos caminhos. Mas Jesus faz uma oração aqui, em João, capítulo 17, e ele diz, olha, Pai, chegou a minha hora, glorifica o teu Filho, para que ele te glorifique, pois tu lhe destes autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhes deste. E a vida eterna é isto, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Olha essa oração. Jesus está dizendo que a vida eterna não é uma oração de prosperidade. A vida eterna não é uma vida sem problemas. A vida eterna, o ápice da vida eterna, o ápice da sua obra redentora, o ápice da sua morte, do seu envio, que ele vem da eternidade e para a eternidade ele vai, enfim, a obra altíssima de Cristo, do Espírito, do Pai. É isto, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro. Olha que coisa tremenda, irmãos. A oração que Jesus faz é uma oração para que nós reconheçamos que toda a motivação da nossa vida deve ser conhecer o Senhor como Deus verdadeiro. Talvez essa não seja a missão mais bem-sucedida que nós estabelecemos na nossa história. Talvez você gastou toda a sua energia, ou tem gastado, se você é mais jovem, toda a sua energia em dar uma boa família para os seus filhos, em dar uma boa educação, em prepará-los para o mercado de trabalho, em melhorar as suas relações, em crescer na vida, em conquistar patrimônio. Talvez é isso que você tem trabalhado, talvez é isso que você tem empenhado os seus esforços, mas Jesus está dizendo, olha, eu oro para que eles reconheçam que a vida eterna é isso. Eu oro para que o Senhor derrame sobre eles a vida eterna. E o que é a vida eterna? É o céu sem problema? Não. A vida eterna, meus irmãos, é conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo como aquele que foi enviado ao mundo. E aí Jesus vai dizer, olha, eu oro também,
Porque eu te glorifiquei, Deus. Eu te glorifiquei, Pai, aqui na terra. No versículo 4 ele continua. Completando a obra que me destes para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me junto a Ti, para a glória que tive ao Teu lado antes do princípio do mundo. Eu revelei Teu nome àqueles que me deste no mundo. Eles sempre foram Teus, Tu os deste a mim, e eles obedeceram a Tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que tenho vem de Ti, pois lhes transmiti a mensagem que me destes. Eles a aceitaram e sabem que eu vim de Ti, e creem que Tu me enviaste. A minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me destes, pois eles pertencem a Ti. Isso se estende a nós. Tudo que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, é sobre a vida eterna. É sobre a vida eterna. E o que representa a vida eterna é conhecer a Deus como o verdadeiro e único Deus. E conhecer e reconhecer que Cristo foi o Deus encarnado, entregue por cada um de nós. E quem traz esse conhecimento para nós? O Espírito de Deus. Amém? Tudo que é meu pertence a Ti, tudo que é Teu pertence a mim, e eu sou glorificado por meio deles. Agora deixo este mundo e eles ficam aqui, mas eu vou à Tua presença. Pai Santo, Tu me deste o Teu nome. Agora proteja-os com o poder do Teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Jesus, então, ele vai deixando algumas preliminares do que seria essa obra do Espírito. A obra do Espírito gera em nós uma unidade, uma unanimidade de conduta, de coração. Agora há uma possibilidade da minha vida completamente diferente, completamente distinta da vida da minha mulher, da minha esposa Juliana, e a vida dela, outra história, outro contexto, completamente diferente. Agora pelo Espírito nós podemos nos tornar o quê? Uma só carne. E essa relação conjugal, o Senhor diz também, que é a igreja dele. Uma conexão e uma unificação de carne entre a igreja, entre a comunidade do Espírito, com o seu noivo Jesus Cristo. E Jesus está fazendo uma oração aqui. Irmãos, quantos aqui gostariam talvez de uma oração pentecostal de Jesus? Dá riqueza para ele, Senhor, muda a chave. O Senhor não os levantou como cauda, o Senhor os levantou como cabeça, eles vão reinar, aleluia. Talvez a gente queria essa oração de Jesus. Jesus está dizendo assim, eu oro, e a resposta da vida de oração é sermos uma comunidade unânime em oração, unânime no conhecimento da palavra, unânime na obediência, unânime na transformação, unânime no poder e na invasão do poder de Deus na nossa vida comum, para que através desse movimento do Espírito, nós possamos ser testemunhas, representantes autênticos da obra do Espírito. Você não está representando um produto ou qualquer coisa, você representa a Trindade na terra, meu irmão. Você não representa a Ágape, um CNPJ, você não representa o teu sobrenome, você representa o nome que Ele nos deu, e pelo poder desse nome, nós somos unidos. Agora, sobre o nosso nome, há o nome do amor, há o nome da graça, há o nome da comunhão. O seu nome Pereira, Silva, Carvalho, o seu nome Machado, Martins, já não fala sobre você, já não fala dos bêbados, já não fala dos corruptos, já não fala dos assediadores, já não fala dos bandidos, já não fala dos incrédulos, mas fala agora o seu nome da Trindade que te batizou com poder no Espírito Santo. O seu nome agora é em nome do Pai, é em nome do Filho, é em nome do Espírito Santo. Não tenha insegurança da sua identidade. Não tenha medo mais de quem você é. Não tenha medo mais da sua origem. Não tenha medo mais da sua natureza. Não tenha medo mais
de qual é o seu propósito. Porque a Trindade está gerando em nós uma comunidade que é dela. Uma comunidade que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. E essa comunidade, ela se torna essa testemunha, ela se torna esse poder, essa expressão de glória do Senhor, na medida em que ela conhece o ensino de coração. E esse ensino, ele é expressado em forma de piedade. Amém, irmãos? A palavra de Deus, ela vai te instruir, mas ela precisa transformar, não é seu vizinho não. E não é o homem ou a mulher que você posta no Instagram. É o homem aí dentro de você. É a mulher aí dentro de você. É essa pessoa que a palavra de Deus quer transformar. É essa pessoa que a palavra de Deus quer alcançar. Amém? E nós intensificamos a pregação da palavra no conhecimento e na resposta em oração, em intimidade com o Senhor, sendo nós, por trabalho do Espírito, resposta da oração de Jesus. Você vai orar para saber o que Deus quer gerar em você e quem Ele quer formar em você. Não ore mais pedindo as coisas. Porque se a gente olhar para as Escrituras, nós sabemos que nós já conquistamos todas as coisas. Está tudo certo, irmãos. Deus sabe da sua luta, Deus sabe dos seus problemas, Deus sabe das suas dores. Simplesmente diga: Senhor, obrigado porque o Senhor está comigo nessa. Diga: Senhor, obrigado porque o Senhor está comigo no enfrentamento dessa dor, dessa luta, dessa enfermidade. Obrigado porque o Senhor sabe que as coisas não estão dando certo na minha vida. O Senhor sabe de tudo, mas eu vou deixar isso aqui para você cuidar. Eu vou deixar isso aqui para o Senhor me gerar cada vez mais essa confiança, porque eu quero saber agora o que o Senhor quer de mim. Não é mais o que eu quero que o Senhor faça para mim, mas o que o Senhor quer de mim. Eu quero me envolver naquilo que o Senhor está fazendo. O dia que a igreja, o dia que essa comunidade do Espírito começar a parar de falar, para ouvir o que Deus espera de nós, meus irmãos, acho que Jesus fala: ponto, entenderam, posso buscar, entendeu? Essa é a noiva limpa. Essa é a noiva adornada, preparada. Essa é a noiva. E aí Jesus continua dizendo: então, pelo poder desse nome, para que eles sejam, unidos, assim como nós estamos. Durante o meu tempo aqui, eu os protegi com o poder do nome que me destes. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava no caminho da destruição, como as Escrituras já haviam predito. Agora eu vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo estas coisas para que eles tenham a minha plena alegria em si mesmos. Agora, Jesus não está fisicamente, mas o Espírito de Jesus está em nós, e o fato deles estar em nós, espiritualmente, produz em nós alegria em nós mesmos. Ou seja, eu não dependo mais se eu vou ser martirizado, se eu vou ser rico, se eu vou ser pobre, se eu vou ser jogado, perseguido, não importa qual seja a condição que eu vou estar exposto, porque agora o Espírito de Deus produz a alegria em mim mesmo. Porque Jesus está orando, e quando eu oro, eu conheço o que Jesus quer. E quando eu oro, eu conheço o que Deus quer, e o que Deus quer é que nós não sejamos tirados do mundo. Amém? Mas que nós sejamos livres de todo mal. E ele vai continuar dizendo: eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Olha que oração de Jesus. Olha a expectativa de Jesus. Jesus sim tem expectativa. Jesus sim espera algo. Consagra-os na tua palavra, na tua verdade. Assim como eu fui enviado ao mundo, eu também os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que eles sejam consagrados na verdade. Eu não te peço por esses discípulos, mas por todos que crerão em mim. A minha oração é que todos eles sejam um, assim como somos um, que tu estás em mim,
Pai, como eu estou em ti, que eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Pai justo, o mundo não te conhece. Jesus finaliza a oração. Mas eu te conheço. E estes discípulos sabem que tu me enviastes. Eu revelei o teu nome a eles. E continuarei a fazê-lo. Então, teu amor por mim estará neles. E eu estará em mim. Estará neles. E eu também estarei neles. Amém, irmãos? Então, muitas vezes a gente mistifica muito a obra do Espírito. E a gente diz, olha, o poder de Deus é grandioso e eu preciso fazer coisas grandiosas. Tem também, nós vamos falar sobre isso nas próximas semanas. Mas nós precisamos começar pela palavra e pela oração. E isso que nós estamos conversando aqui precisa ser a realidade da nossa vida. Essa semana nós tivemos assim uma tristeza de um golpe que alguns adolescentes tomaram desses, de Instagram, de recurso, de dinheiro, de manda um pix que eu te mando o dobro, eu te mando o triplo, passa a sua senha, coisa que nem a avó da Juliana de 93 anos cai mais. A última foi quando ela me fez um pix de R$ 1.200, não era para mim, irmãos. E ela me ligou e falou assim, filhinho, não foi você mesmo? Fala a verdade para a avó. Foi ninguém lá da sua igreja, não? Falei, vó, lá na minha igreja tem gente estragada, mas não é para tanto, né? O Espírito Santo está nos aperfeiçoando, está tornando a gente crente de verdade, por favor. Até hoje eu acho que ela duvida que foi algum de nós aqui que passou o golpe nela. Mas aconteceu isso. Irmãos, e olha isso, nós falamos domingo passado. O que você fizer, abra a palavra. Ouça a voz do Espírito. O negócio, eu falei exatamente, vai fazer um negócio, vai fazer um investimento, vai fechar um acordo, vai conversar com alguém. Converse com o Senhor primeiro, ouça a voz do Espírito primeiro, ore primeiro. E tudo que eu falei, não aconteceu. Mas isso serve para edificar as nossas vidas. Isso serve para nos constranger mesmo e nos confrontar. De que esse poder, ele precisa invadir as coisas simples do nosso dia a dia. E a gente só cai nas pequenas coisas porque a gente acha que Deus não está nem aí para as pequenas coisas. Mas se o Deus que nós servimos é um Deus que sabe o fio de cabelo que sai da sua cabeça, meu irmão, o pix que você faz no golpe, ele se importa sim. A sua ganância em querer recurso sem trabalhar, ele sabe sim. Entende? Nós precisamos dar um basta. Nós precisamos nos ligar. E nós precisamos ouvir a voz de Deus. Porque Ele vai nos usar na nossa vocação, no nosso propósito, na nossa identidade, naquilo que Ele te chamou para fazer. Como empresário, dentista, advogado, representante, lutador. Né, Gabas? Ele vai te usar. Professor, treinador, policial. Você vai estar no mundo, você vai trabalhar, você vai ser professor, você vai construir, você vai fazer as coisas, mas isso não é o primeiro. O primeiro é o reino e são as coisas do reino. O primeiro é o reino e são as coisas do reino. E as coisas do reino, para começar a ter prioridade na sua vida, nós precisamos conhecer. E nós conhecemos lendo a palavra, nós conhecemos orando e deixando de querer as coisas em resposta às nossas vidas e passarmos em maturidade e buscar no Senhor como ser resposta para as coisas de Deus. Amém? Vou deixar vocês com essa, irmãos. O Espírito de Deus vai deixar vocês com essa. Nós todos com essa, porque eu também fiquei lá na minha semana assim. E ainda fiquei assim, Senhor, eu estou precisando fazer um vídeo para mandar na semana lá para os irmãos lembrar. E eu não consegui fazer isso. Mas eu acho que era para a gente levar uma dele aqui hoje de manhã. Passar um pouco dessa vergonha da gente não ter a capacidade de lembrar da última palavra do domingo passado. Então, irmãos, nós precisamos aproximar aquilo que Deus está fazendo da nossa vida pessoal. É com você, é comigo. Amém? Fique em pé no seu lugar. Nós vamos fechar os nossos olhos e humildemente, talvez nos arrepender, talvez nos quebrantar, talvez chorar, talvez
não acontecer nada dessas coisas, mas mudar o nosso pensamento. Nós precisamos, de verdade, irmãos, sair desse lugar, esse lugar de escravidão, esse lugar de um filho que não entendeu ainda o amor do pai, sabe? Nem que a gente seja como pródigo, nem que a gente gaste toda a nossa herança e passe a desejar a comida dos porcos, mas isso vai nos fazer voltar. Nem que a gente seja esse filho, para voltar neste lugar de reconhecimento, de graça, de amor, de perdão, de reconciliação, irmãos. Mas que nós não sejamos o irmão mais velho, que nós sejamos o filho mais velho, que está dentro da casa do pai, mas não entendeu que ele é amado pelo pai, não entendeu que ele é dono de tudo que o pai tem, que ele não entendeu que se tiver que repartir 1, 2, 3 vezes com o filho que cai, com o irmão que cai, ele vai fazer, porque não importa o quanto ele está perdendo, mas importa o quanto ele está envolvido com aquilo que o pai está fazendo. Vamos crer nisso juntos, igreja. Vamos entender isso juntos, igreja. Aquela comunidade do Espírito era uma comunidade unânime em oração. Unânime em oração. Vamos orar mais. Vamos orar em unidade. Não como quem espera que Deus faça alguma coisa, mas uma oração como quem se prontifica, como quem se diz: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou entendendo, eu oro porque eu te conheço, eu oro porque eu te amo, eu oro porque eu reconheci que o Senhor é o Deus verdadeiro, o Senhor é o galardoador da vida, o Senhor é o doador da vida eterna. Senhor, eu já alcancei a meta da minha vida e agora eu estou aqui, Senhor. O que o Senhor está fazendo? Aonde o Senhor está fazendo? O que o Senhor está realizando? Me usa, conta comigo, Senhor, me usa, me capacita, Espírito de Deus, vai comigo, me encha desse poder. Eu quero testemunhar. Eu quero amar minha esposa melhor, eu quero amar meus filhos melhor, eu quero amar meus funcionários melhor, eu quero amar mais a minha cidade, eu quero amar mais os vulneráveis. Senhor, eu quero ajudar mais os pobres. Senhor, o que o Senhor está fazendo? O que o Senhor quer fazer no meu local de trabalho, o que o Senhor quer fazer na minha família? Senhor, eu quero te ouvir. Me usa naquela terra, me usa naquela nação, me usa naquele povo. Espírito de Deus, nós não precisamos de mais nada, porque o Senhor já nos deu todas as coisas. O teu poder é sobre nós. Nós oramos, Senhor. Aumenta a sede e a fome pela oração, mas não uma oração que fala, mas uma oração que escuta, Senhor. Nós queremos ouvir o que o Senhor espera de nós. Está difícil, o Senhor já sabe. Está faltando dinheiro, o Senhor já sabe. O casamento está quase acabado, o Senhor já sabe. O que o Senhor espera de mim nessa situação? Eu vou obedecer sem questionar, porque eu conheço a Tua palavra, eu conheço o Teu amor, eu conheço que Jesus Cristo foi enviado a nós, e eu conheço a Ti como o único e verdadeiro Deus, e o que o verdadeiro Deus me pedir, eu vou fazer. Você pode fechar os seus olhos e orar isso nessa manhã, em nome de Jesus, irmãos. Venha o Teu reino, Senhor. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, Senhor. Seja feita a Tua vontade, Senhor. Seja feita a Tua vontade, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Nós não queremos nada além, nada fora do que o Senhor estabeleceu, Senhor. Levanta-nos como resposta desse mundo, como aqueles que profetizarão, como aqueles que pregarão, como aqueles que comunicarão o Teu reino, Senhor. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor. Tira-nos dessa dependência das coisas certas, das coisas estabilizadas. Senhor, nos ensina a viver em meio ao caos e ao sofrimento e confiar no Teu amor. Nos ensina a passar pelos desertos, Senhor. Nos ensina a enfrentar os gigantes, Senhor. Nos ensina a enfrentar os desafios dos exércitos inimigos, Senhor. Nos ensina isso na nossa vida, na nossa história. Venha o Teu reino.